presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está tentando uma reconciliação com o presidente americano Donald Trump após a suspensão de ajuda militar. Isso após o episódio de bate-boca no estúdio oval da Casa Branca, que foi televisionado, e agora o presidente ucraniano está enviando uma mensagem pública para Donald Trump pedindo para, abre aspas, consertar as coisas. Isso após o desastroso encontro lá na Casa Branca. Trump suspendeu na noite de ontem a ajuda militar à Ucrânia e lembramos que os americanos são o primeiro doador de ajuda financeira e também de ajuda bélica, de instrumentação militar. Zelensky afirmou que a Ucrânia deseja paz e está pronta para negociações imediatas, mas não ofereceu desculpas diretas como exigido por Trump, que acusou o líder ucraniano de ser desrespeitoso em relação ao povo americano. O presidente ucraniano sugere um cessar-fogo limitado e relembra o apoio americano anterior, incluindo mísseis Javelin fornecidos no primeiro mandato de Donald Trump. Rodrigo Constantino, não demorou nem 48 horas, né, para que Zelensky mudasse de ideia e voltasse para trás. Agora podemos fazer uma negociação com os russos, né? Pois é, né? É a estratégia agressiva, polêmica, mas eficaz do Trump de negociar com os aliados. E veja, eu fui rever várias cenas ali daqueles 40 e poucos minutos de exposição perante a mídia do encontro do J.D. Vance, Trump e Zelensky. Vi também a análise da Megyn Kelly, que acho que foi a mais acurada do que aconteceu. E eu volto à minha constatação que eu fiz aqui no programa. É inadmissível a postura do Zelensky. É inadmissível. Você não vai bater na porta de quem você precisa de tanto e botar o dedo na cara e bancar o mimado. Você não faz isso. Eu volto aqui. O Bibi Netanyahu, premier por 5 vezes de Israel, que é um dos maiores aliados dos Estados Unidos, que sofreu uma invasão bárbara do Hamas, que tinha toda a legitimidade de se defender com toda a força do mundo. Durante o governo Biden, o Bibi Netanyahu teve que engolir vários sapos, porque ele estava na casa do anfitrião precisando de apoio dos Estados Unidos para a sua reação ao Hamas. Então é inaceitável o que o Zelensky fez. Mas tem uma turma que sofre de Trump Derangement Syndrome, principalmente os isentões. Tem uma turma tucana, uma turma que acha que o Haddad é o fiador da responsabilidade fiscal, é a mesma turma que acha que o Trump é um bocó, boçal que vai destruir o mundo. Eles são tucanos. Eles gostam do estilo Biden, do estilo democrata. Eles não entendem que mudou a postura, que tem um xerife na sala. E o Trump vai alavancar em cima dessa postura. Então, durou 24 horas para o Zelensky botar o rabo dentro e vir pedir arrego, né? O Alexandre de Moraes está demorando um pouco mais, mas porque o Brasil está insulado, está blindado aí das reações, né? Leva mais tempo até aprovar um Magnitsky Act e as punições na pessoa física ao Alexandre, sanções eventualmente ao Brasil. Isso vai levar mais tempo. Mas o Zelensky precisa para amanhã. Congelou 1 bilhão em recursos, em armamento, no meio da guerra. O Zelensky já está falando, até que a sua ideia não é ruim, senhor Trump. Então, de novo, as alegações de que o Trump virou um vassalo do Putin, de que direitistas estavam abandonando a Ucrânia, são alegações totalmente furadas, de quem não estava fazendo uma análise, tanto da postura inaceitável do Zelensky, que você não pode deixar passar batido, como da própria estratégia do Trump em relação à guerra. Preciso terminar com esse troço. Aceitando algumas derrotas do lado ucraniano, porque Luhansk não vai ser retomado. O Putin não vai devolver. Vamos exigir, então, a volta da Crimeia também, que foi no governo Obama? Não. Mudou. Então, temos que partir daqui e falar o que é melhor daqui para frente. O Zelensky foi eleito, mas em situação de guerra não tem mais democracia, está suspensa. O recurso jorrando interessa a essa turma, parece que eles não querem mesmo o fim da guerra. Eu sou simpático aos ucranianos que querem se ocidentalizar e defender a sua liberdade, até mesmo a entrada do país na OTAN, contra o modelo soviético do Putin. Eu não acho que o Putin é resposta para nada
de problema no Ocidente. Eu tenho mantido minha coerência. Agora, eu sei fazer análise, eu estou olhando o que está acontecendo e falando, tá, qual é a alternativa? Manter mais 3 anos de guerra, 300 bilhões dos Estados Unidos, do pagador de imposto, e o Zelensky ficar lá 3 anos sem democracia e botando o dedo na cara do Trump e bancando o herói para a revista Vogue. Tá muito estranho, tá muito errado. Não é isso que o povo americano quer, e a vitória do Trump simboliza a mudança de postura. Está mudando, e na minha opinião está mudando para melhor. Temos a chance de encerrar esse conflito. Pois é, consta, a questão, isso mudou muito rápido, né? Inclusive, me surpreendeu, agora só para complementar a sua análise, me surpreendeu ler no New York Times, que é um jornal hostil ao Trump, uma crítica dura ao Zelensky. Então quer dizer que essa percepção é bipartisan, né? Dos dois lados, que Zelensky se comportou de forma inaceitável, e ao mesmo tempo aqui no Brasil temos vários adeptos a essa síndrome que você falou sobre o Trump, né? Essa síndrome que Trump é o capeta, o demônio, e inclusive alguns nossos supostos colegas que divulgam notícias que são, de fato, fake news, né? A gente viu, olha o que aparece no Estadão, por exemplo, sobre o Trump que agiria sobre influência de Putin e teria contatos com os russos há 40 anos. Isso é um dos mais importantes editorialistas do Estadão. Eu fui caçar onde ele tirou essa informação do India Times. Uma matéria copia-cola do India Times, que não é exatamente um padrão para verificar se as notícias são verídicas ou não. Mas esse é o nível de informação que temos aqui no Brasil, na velha imprensa. Fabi Barroso, sua opinião sobre esta mudança repentina de posição de Zelensky e como isso poderá afetar a continuação do conflito lá na Ucrânia? Bom, ficou bem claro aí que realmente o Zelensky está a serviço dos globalistas, tentou fazer esse show. Eu concordo que foi horrível, gente, horrível. É interessante que quando a gente fala isso, ainda vem muita gente falando, vocês estão passando... Não, gente, vamos repetir a mesma ladainha porque é preciso. A Rússia está errada porque invadiu a Ucrânia, mas a Ucrânia está sendo feita de guerra de proxy, por procuração. Então é lá que está acontecendo toda a catástrofe humana, né? E que a gente vê esse pessoal aí fazendo bico e guerrinha, porque a indústria bélica se movimenta demais, né? Então o Zelensky está, sim, a favor da indústria bélica. Então é importante ter tomado esse chá de realidade, e a gente sabe que existe essa medição mesmo, esse cabo de força, cabo de guerra. De um lado, né, o Trump, o Ocidente e os valores que a gente representa, o que eu digo a gente porque nisso a gente se junta, né, que foi realmente muito trágico ver o mundo tentando partir para uma guerra, né, mundial sem sentido, né, nunca houve, mas muito menos agora. E aí o Trump ele se colocou contra. Então o que o Zelensky fez ali foi uma grande, além da ausência de educação e tudo isso, né, estava querendo brincar com quem realmente tem o poder, o dinheiro, né, e não fez diferença. Aí saiu correndo para todos os outros países na Europa e não deu nada de bom. Né, ele viu que a realidade é essa, que na hora do vamos ver, os países que também estão em dificuldade, porque né, existe uma crise energética na Europa que ainda não foi sanada, então na hora do vamos ver, cada um cuida do seu próprio território. Então é isso, né? O Brasil também deveria prestar atenção nisso e não querer trilhar esse caminho trágico de derrota, de que a gente sabe que não vai ter nada de positivo nessas relações internacionais com o Irã, com China, com Rússia e com a própria Venezuela, não é? Então é isso, a gente viu ali, né, esses dois polos, e quem manda nessa hora? Desculpa, mas quem manda é quem tem dinheiro. Silvio Navarro, para concluir esta pauta, lembrando que também, além desse caso, outra reviravolta das últimas horas foi no caso do Panamá, com o Trump ameaçando na sua posse uma intervenção no Panamá por causa da presença chinesa nos dois portos, na entrada e na saída do canal do Panamá. Hoje a notícia de que a BlackRock comprou ambos os portos que foram vendidos pela empresa chinesa. Ou seja, negociação, a arte the art of deal, né? A arte da negociação de Trump, que continua funcionando, aparentemente.
Cauti, é até difícil comentar algo sobre a Casa Branca, o governo Trump, depois do Rodrigo Constantino, porque eu ouço o que ele fala e eu aprendo com ele. E com a Ana Paula Henkel. Eu tenho pouco a acrescentar nesse sentido. A impressão que eu tenho, e alguém até escreveu aqui no chat, é que é mais ou menos assim, é quando o pai entra com um chinelo na sala, né? É mais ou menos assim, deixem os adultos na sala. E não estou defendendo aqui agressão nem nada. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Em relação a essa questão do Panamá, também eu via há pouco, um pouco mais cedo, a questão de que provavelmente haverá uma reação chinesa em relação a tudo isso. E os postos avançados da China na América são alguns países como o México, como o Brasil, inclusive. Então é importante a gente tentar observar que tipo de reação o Brasil, por exemplo, vai ter. Eu acho que é isso, Cauti, que eu tenho a acrescentar nesse debate. Perfeito. Vamos continuando, então, temos ainda um tempinho para algumas outras pautas. Estou vendo aqui várias mensagens aqui no nosso chat. Nesse momento, 17.881 telas no Bradock, sintonizada no Bradock aqui no YouTube, 21h18, mas apenas 8.300 likes. Então, Fabi Barroso, enquanto eu pego a outra pauta, tem um ai for free para o nosso público. Cadê a Fabi? Olha lá. Fabi já está posicionada com ai. É carnaval. Você, meu senhor, minha senhora, sabe que esse ai aí do carnaval não vai favorecer as suas compras no final de semana. Então, nos ajude a nós que verbalizamos o que a senhora, o que o senhor queria dizer para poderosos, né? Nos ajude, coloca no grupo da família, dá um like, gente, não cai o dedo, eu juro para vocês que não cai o dedo. Se estiver vendo pela TV, pega o celular, vai lá, dá um curtir. Se você não estiver assistindo, como assim? Óbvio que você tá, né? Que você tá me vendo, então dá o like. Tô vendo aqui subir enquanto eu tô falando, assim que eu gosto, hein, gente? Não me deixa no vácuo. É isso aí, senão já sabem, intimação judicial da Fabi Barroso, eu sou pro de roer. Vamos falar agora de guerra comercial global, porque a China está retaliando as tarifas de Trump enquanto os americanos ampliam os novos impostos alfandegários. Após Trump taxar importações chinesas, a China está bloqueando empresas americanas, está impondo tarifas contra produtos americanos. Trump confirmou tarifas de 25% para México e Canadá e prometeu dobrar as tarifas sobre produtos chineses para 20% se Pequim não interromper tráfico de fentanil. Horas depois, a China retaliou impondo tarifas de 15% sobre importações de frango, trigo, milho e algodão dos Estados Unidos. O governo chinês também declarou que 15 empresas americanas, incluindo o maior fabricante de drones americano, não poderão mais comprar produtos chineses sem autorização especial. Rodrigo Constantino, análise econômica. Se todo mundo na velha mídia fala que não, os impostos alfandegários vão prejudicar os consumidores americanos, quem vai pagar serão os americanos. Por que os chineses e agora os canadenses também estão fazendo exatamente a mesma coisa? Eles querem prejudicar os seus consumidores também? Ou essa análise que estamos vendo na velha mídia balela? Não, veja bem, do ponto de vista estritamente econômico, é óbvio que uma tarifa prejudica, pune os consumidores. O grande economista liberal francês Frédéric Bastiat tem um conto maravilhoso sobre isso, imaginando duas cidades, Estuelpa e Poeira, alguma coisa assim, que uma vai lá e taxa o produto importado da outra, aí para retaliar, a outra vai lá e taxa também os produtos importados da concorrente, né, da vizinha. É óbvio que quando você encarece os produtos chineses que chegam nos Estados Unidos, você está punindo, economicamente falando, os americanos consumidores. Isso é inegável, né? Mas muita gente tem parado a análise só na parte estritamente econômica. E está muito claro que o Trump não está pensando só nisso. Veja até mesmo o pretexto usado. As drogas, né? A nova guerra do ópio aí, está morrendo muito americano por conta disso. Então, fora o que ele chama de fair trade, né? Ele quer usar tarifas sobre o maior mercado consumidor do planeta, que é o americano, para reduzir o protecionismo em outros países. Agora, existe um risco nessa estratégia de uma escalada protecionista geral? Existe.
Algumas pessoas têm apontado isso e meio que está acontecendo. Esse é um perigo, esse é um problema. Agora, o que não dava mais era para fingir que existia um livre comércio, enquanto que vários países como a China, Brasil, cheio de tarifa protecionista, subsídio e tudo, e querendo pegar carona só no consumidor americano, e, além disso, a questão política. O uso do BRICS para peitar o dólar, a entrada de droga e imigrante ilegal no país, a destruição da América. Então, é difícil explicar isso do ponto de vista holístico, porque o Trump teria que fazer uma palestra. Talvez ele faça daqui a pouco, às 11 horas da noite, ele estará fazendo o discurso dele no Congresso, né? Mas ele talvez pudesse explicar melhor o que está por trás da estratégia. Não é apenas economia. Agora, quem está fazendo análise míope, isso está prejudicando o consumo americano. Está certo por esse prisma, mas não está vendo o big picture, é a minha opinião. Pois é, antes de passar para a Fabi e para o Silvio, eu queria relembrar para o nosso público, agora que o Consta falou, que quem doar para o Braddock com um Pix superior de pelo menos R$150 e enviar o comprovante no e-mail aqui embaixo, vai receber um livro do Rodrigo Constantino. Então, você pode ter uma obra do nosso Guerreiro da Liberdade doando para o Braddock. Não perca tempo, mande o seu Pix, a chave também é o mesmo e-mail, dá uma olhada lá e ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a manter, né, o Braddock como um canal livre e independente. Bom, Fabi Barroso, mais 2 minutinhos, vamos só para criar a sua opinião sobre essa questão dos impostos alfandegários, que ainda temos um tempinho. Me desculpa, Cauti, mas hoje eu assisti você, né, no Jornal da Oeste, você fez uma análise maravilhosa, que se eu fosse falar, eu ia falar o que você disse, porque eu achei perfeito. Então, ao invés de eu fazer isso, eu vou dar a minha vez, pelo amor de Deus, fala o que você comentou, porque foi espetacular, e o pessoal aqui da Braddock precisa ouvi-lo. Bom, vamos lá. Então, apresentador se torna comentaristas, 2 minutinhos. Não, é aquilo que o Consta falou. Eu voto com a relatora. Isso. Vamos juntar os 2 minutinhos dos nossos comentaristas. Muito simples, aquilo que o Consta falou, concordo 100%, mas alguns detalhes a mais. A China e outros países do mundo também atuaram nos últimos 30 anos de forma completamente irregular, como verdadeiros fora da lei, das regras do comércio internacional. Por exemplo, desrespeitando regras de propriedade intelectual, tratando os seus trabalhadores em condição de mais do que análoga à escravidão, de escravidão de fato, manipulando o câmbio, não tendo nenhuma regra, por exemplo, para limitação de poluição, entre outras coisas. Portanto, essas mercadorias inundaram o mundo de forma, se não ilegal do ponto de vista das regras da OMC, pelo menos de forma de má fé, na má fé. Os caras estavam tentando forçar, violar o comércio internacional. E isso criou uma série de problemas para os trabalhadores, para os cidadãos dos Estados Unidos, da Europa e de outros países do mundo. E essas pessoas que estão votando Trump justamente para tentar reequilibrar esse comércio, né, que está completamente desequilibrado a favor da China, mas não só da China, outros países asiáticos fazem a mesma coisa. O México, o Silvio também relembrou isso, se tornou uma cabeça de ponte, né, se tornou um país onde os chineses exportam sem controle e depois de lá, graças ao acordo NAFTA, enviam os produtos para os Estados Unidos, e Trump está dizendo, basta, chega, acabou com essas distorções ilegais, né, do comércio internacional, vamos reequilibrar as coisas, já que os chineses não vão tratar os seus trabalhadores como a gente os trata, ou seja, 8 horas por dia, férias remuneradas, etc. Já que os chineses não vão respeitar nenhuma regra ambiental, não vão parar de manipular o câmbio, né, não vão parar de roubar as nossas patentes, vamos colocar imposto alfandegário, pelo menos a gente reequilibra um pouco a situação. Basicamente é isso que está acontecendo, não sei se fui completo naquilo que a Fabi estava pedindo. Eu disse, falei, gente. É só cortar, viu, Braddock? E colocar aí nas redes para quem não ouviu, ouvir. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.